nós batermos no céu e Deus dá resposta para as nossas vidas. E Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né, pastor? Essa união que o Senhor Jesus fala, né? É uma aliança, é um casamento, aonde o Senhor Jesus, ele nos ensina na sua palavra que é na alegria, é na tristeza, é na doença, é na saúde. É nesse momento que a igreja do Senhor Jesus, ela aparece no verdadeiro amor, não é? Quando a gente está passando, é bom quando a gente sorri e recebe bênção, mas a gente descobre a verdadeira igreja quando a gente precisa mesmo de um socorro, de um milagre, que eu estou aqui com você, né? Nós não somos abandonados, porque o Senhor, ele é Jeová Rafa, o Deus da cura. Aleluia! Nós temos espaço aqui, bem espaço, né? Para a gente falar do amor de Deus, né? Adorar o Senhor Jesus, trazer a palavra revelada que veio no nosso coração. Meu milagre foi um milagre, um dos tais fortes, né? Que o Senhor fez. Eu vou falar aqui um pouquinho, porque eu disse para o Senhor, e também é o primeiro culto fora. Eu falei para o pastor André, eu falei: pastor, eu vou aceitar, porque eu ainda estou no fim do tratamento lá no macro regional. Voltei para casa porque lá não é meu lugar mesmo, né? Eu falei: pastor, Deus me leva para casa, que lá eu continuo. Mas toda semana, ontem mesmo eu estive lá, porque quando é no sangue a gente tem que ter um controle, né? Mas graças a Deus que eu tenho fôlego de vida para dizer que Jesus é bom, que Ele cura, que Ele nos livra, né? Eu fui para a UTI com 1000 de plaquetas, imagina? 1000 de plaquetas é um testemunho muito forte, mas vamos lá, na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero pregar hoje em Marcos capítulo 4. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou trazer uma palavra do versículo 35 de Marcos. Marcos 4, 35. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 4, versículo 35, para meditação, amém? Amém. Glória a Jesus. Eu até queria louvar, pastor, pode? Pode louvar? Pode sim. Um hino? Depois de fazer a leitura? Tem internet aqui ou não? Tem não. Então deixa assim mesmo, porque eu acho que tem que ser na internet. Tem internet. Vou botar no playback, vamos lá. Eu estou sem internet no meu celular. Só para dar uma... Marcos capítulo 4, do versículo 35, que diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havendo também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal e vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve-se grande bonança. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Só para fazer um milagre na nossa vida, não só apenas, amados, para vir, não só apenas vir nos ensinar, ou até mesmo dizer assim: seja curado, seja livre. Não, o Senhor, ele é muito além disso. O Senhor, ele vai além daquilo que nós até pensamos ou imaginamos. O Senhor, ele ordena, ele é o dono da criação do mundo. O nosso Deus, ele é o Criador, ele controla não só a doença. Ele não foi feito para dizer: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. O meu Deus, quando ele diz isso, o meu Deus, quando ele fala, ele diz: eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono da criação, eu que mando e desmando. O Senhor Jesus, ele vai ordenar, depois de um ensino da palavra de Deus,
situações onde Jesus ele começa a ensinar. A Bíblia fala que ele estava à beira do mar, ensinando a multidão, falando com a multidão, fazendo milagre ali naquele lugar. Mas o Senhor, ele queria levar os seus para uma coisa maior. Ele quer levar o seu povo para viver experiências maiores. E muitas das vezes nós não entendemos o vento ao contrário. Muitas das vezes nós não queremos passar pela tempestade. Muitas das vezes nós não queremos passar pelas experiências da vida. Mas deixa eu te dizer, Jesus, ele vai se levantar no meio da tua vida para fazer milagre. É das coisas ao contrário. Aonde o Senhor Jesus vai ordenar a bênção para o seu povo é no meio das coisas erradas, aonde parece que está tudo errado na verdade, mas diante dele não tem nada errado. É porque ele está te levando para o lugar da bênção, é porque ele quer te levar para o lugar certo, é porque ele quer te levar para o lugar espiritual daquilo que ele te chamou. Ele chama os 12 para atravessar. Ele disse: passamos para o outro lado. Quem foi que falou? Jesus. Jesus, ele fala com seu discípulo e fala: passamos para o outro lado. Ele ordena o Senhor, ele fala: eu chamo o meu povo, meus escolhidos, para ir para o outro lado. Será que Jesus, ele não sabia que ia atravessar no momento, porque ali, naquele período, ou naquele lugar, era costume de acontecer isso. Ele já tinha o costume, pastor André, de viver ali naquele mar da Galileia e ter esses momentos de ventos ao contrário. Mas eles mesmos, experientes da vida, a Bíblia diz que eles eram pescadores, conheciam o mar da Galileia, conheciam a travessia, mas no momento que vem o vento sobre eles ficam com medo, apavorados. Sabiam e tinham experiência, mas no momento difícil que bate no barco, a Bíblia diz que o momento das ondas, o vento bate e a água entra para dentro do barco. Há momento da nossa vida, levanta a tua mão, que a tempestade vai bater no teu barco. Parece que entra para dentro de você e começa a querer te puxar para você afundar. Parece que o vento vai querer te matar. Vai querer sobre recebe isso aqui. A tempestade vai soprar na tua vida que parece que chegou o fim. Mas deixa eu te dizer, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que não vacila, está dentro do barco com você. A Bíblia diz que Jesus deita, bota o travesseiro, parece que está dormindo, e quando eles clamam: mestre, tu não se importa com o que está acontecendo? Muitas das vezes a tua vida está assim. O vento vem para te matar. A Bíblia diz que o vento veio para o barco ir a pique, ia afundar. Mas quem estava com o controle do barco era maior. Aquele que estava lá na popa do barco conhecia a travessia, até mesmo além daqueles que diziam que conheciam. Mas ele tinha um segredo. Ele não tinha medo porque ele sabia. Sabe por que ele botou o travesseiro no meio da tempestade para sossegar? Porque ele sabia que o controle estava na mão dele. Talvez você diga: está forte a tempestade, mas quem te ordenou sabe que o controle não sai. O vento bate e está doendo, não está tão difícil, mas aquele que está na polpa da tua vida é maior para a ordenância, glória. Ele diz para você nessa noite: como é que está a tua fé, como é que está a tua segurança, como é que está a tua travessia, como é que tu está caminhando? Tu está caminhando pela ordenância da presença dele, tu está caminhando pela ordenância da palavra do Senhor. Pois deixa eu te dizer, hoje ele se levanta para dizer: acalma-te, tempestade. Hoje ele se levanta para dizer para você: acalma-se, vento, porque a ordenância é dele, a ordem dele. Quem manda na igreja é ele, quem manda na tua casa é ele, quem manda na tua família é ele, quem manda no teu... Quem te escolheu, ele quer que você ande e viva milagre. Aquele que te escolheu, ele quer que você contemple o milagre. Ele está olhando para você e disse assim: ei, acalma-se, vento.
autoridade. Olha a presença do Espírito Santo aqui. Acalma-se, vento. A Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus fala isso e o vento obedece, a obediência está na mão daquele que pode. Se a doença bateu na tua vida, o Senhor levanta com a grande voz e diz: acalma-te, doença. O Senhor Jesus nessa noite está dizendo assim: olha, se a tua vida está dando tudo errado, Ele tem a palavra final em dizer: vai tudo bem, vai dar certo, porque quem ordena é maior. Se você está vivendo uma vida diante dEle, uma vida diante do Senhor, se você tem certeza que é Ele que está na direção do teu barco, oh, Rabai Kedeia, descansa. Eu lembro quando eu entrei naquela UPA, eu vou te contar rapidinho que eu disse para Jesus que eu ia contar. Eu lembro quando eu entrei com essa minha filha aqui, que é minha sobrinha filha, lá na primeira, na UPA. Eu cheguei lá, os médicos se apavoraram. Os médicos disse: meu Deus, corre, cadê ela? Onde está ela? Porque eles se espantaram no resultado do exame e falaram: ela não pode estar falando, ela não pode se mover, ela não pode estar ciente, a mente dela não vai estar funcionando, não tem como funcionar. Mas deixa eu te dizer, aquele que te leva até mesmo por vento ao contrário, ele não deixa você ir além daquilo que você não pode. Quando o Senhor diz: você vai viver milagre, Ele está lá com você. Quando o médico dizia assim: não tem jeito, Ele disse: vai, filha, eu estou contigo. Quando ele disse, o médico disse: não fala, o Senhor disse: fica quieto, que eu falo com você. Trabalha a terra, sambaná, quedeia. Quando muitos, não é por causa, amados, de conta, eu estou contando um testemunho. Quando muitos ligavam para o meu celular que na época atendia, disse: não tem mais jeito, me falaram que vai morrer. Ah, não tem jeito. Quando o Senhor Jesus, Ele quer nos levar, mas a última palavra é dele. Quando tiver o Senhor no controle, não tem morte, não tem doença, não tem plaqueta, não tem sangue, não tem nada. Ele vai ordenar. E eu disse: vou esperar a ordenança dele. Quando eu voltei novamente para casa, que eu ainda passei uma semana, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, uma semana, 5 dias depois, as coisas pioraram. Fui parar na UTI, na sala vermelha. E quando vai para a sala vermelha, o negócio é pior. Se agora que não volta mesmo. É estreito. Minhas filhas começam a chorar. Eu até mesmo escondei assim: deixa eu ver minhas filhas. Deixa eu ver meus filhos antes de me levar para a sala vermelha. Porque a impressão é morte, irmão. É morte. Mas quem me ordenou para estar lá estava comigo na boca da minha vida. Quem ordenou para mim entrar naquela medicina foi o Senhor, porque Ele me revelou em sonho. Eu não sabia que era para o hospital, mas disse: filha, antes de tudo Ele avisa. Ele disse: filha, eu vou te levar para mais uma experiência. Deixa eu te dizer, filha, te prepara. Em pouco tempo tu vai viver uma onda, tu vai viver uma tempestade. Mas deixa eu te dizer, não é para te matar, é para dar vida, é para levantar, é para sacudir, é para obrar. São os ventos ao contrário da vida da gente. São ventos que vêm para querer matar, roubar e destruir os planos do Senhor. Mas deixa eu te dizer, não deixa frustrar os sonhos de Deus na tua vida. Não deixa ninguém frustrar aquilo que Deus tem preparado para você, pastor Né. Não deixa a vida mostrar o contrário daquilo que o homem diz: parou por aqui. É onde Deus vai confundir todo mundo, confunde a medicina e levanta para um tempo dele, porque lá do outro lado ainda tem vida esperando por você. Ainda tem vida esperando pela tua vida. Porque não é Jesus, é eu e você. Ah, Jesus faz, é Ele que faz. Ele quer que você faça. Ele te escolheu para você fazer. Ele escolheu, foi seu servo para ir te pregar. Ele escolheu Jesus para morrer na cruz. Mas Ele disse: vocês vão ficar para fazer muito mais do que eu. Quando o Senhor te escolhe para uma missão, não tem como voltar para trás. O Senhor diz: vai para frente. Lá do outro lado onde eu te ordenei, não desça do barco. Não queira fugir da situação. Porque muitas das vezes a desobediência vem vento, vem naufrágio, vem com ondas bater no teu barco, que parece que vai se acabar. Mas deixa eu te dizer, o Senhor, Ele ordena e olha para você e diz: se levanta. Ele mesmo se levanta, na verdade.
ele se levantou e disse: ei, homens, por que vocês temem? Por que estão com medo? Por que vocês não têm fé? Jesus quer te usar com uma fé extraordinária. Jesus quer levantar tua fé para te usar no sobrenatural. Jesus, ele quer usar tua fé. Não é só ele, não. É eu e você e eu. E quando eu cheguei naquele lugar, que disseram: não vai ficar aqui não, na sala vermelha, vai para a UTI do macro regional. Eu não vi mais ninguém. Eu não vi meus filhos. Não vi mais ninguém da minha família. Só me levaram. Vi ver meus filhos. No outro dia, uma ela e outra filha minha. Mas deixa eu te falar, na hora que eu entrei, eles me levaram para um quarto sozinha. Por quê? Porque eu não podia estar no meio por causa da minha que estava muito baixa. Eu estava com medo de eu pegar a infecção. Aí ia ser pior. Aí me isolaram. Fiquei lá, eu e Deus, que eu tenho aquele barulho horrível. Mas deixa eu dizer, foi aonde eu e o meu Deus tivemos uma experiência. Eu tive, né? Uma experiência sobrenatural. Aonde o Senhor Jesus, eu quero contar aqui pela primeira vez aqui, meu testemunho. Aonde eu ali estava vindo coisas, eu não conseguia dormir. Porque a dose de remédio para aumentar as plaquetas, que eu estava sangrando, hemorragia por dentro, hemorragia saindo pelo sangue, saindo pelo nariz, hemorragia saindo na barriga, e era no meu corpo andando, era todas coisas, cicatrizes e tanto de sangue na asfalto eu tenho, coisas saindo pelas minhas veias, parecia aqui os sinais da hemorragia, e eu consciente que não era para estar. Jesus não deixou o inimigo tocar na minha mente. Eu não perdi a consciência, eu sabia o que estava acontecendo. Jesus disse: pode tocar no sangue, pode tocar nos nervos, porque eu estava dura, pode tocar na carne, mas na mente dela tudo toca, porque a medicina fazia exame e dizia: não tem como ela ficar com a mente sem ser mexida, né? Tocada, mas o inimigo não teve poder. A única coisa que o Senhor tirou de mim foi para mim não cantar. Ele disse assim: não canta. Eu pedia para ele: Espírito, deixa eu cantar. Espírito Santo, ele não é hora de cantar. Deixa eu cantar, pai. Ele não pode cantar. Ele sabia que eu não podia, mas ele disse: deixa que eu canto. Eu sou eu sozinho naquele quarto, entre aspas, porque eu queria minha companhia, sem celular, sem nada, sem saber o que estava acontecendo. E eu dizia para o Senhor: Jesus, deixa eu cantar. Quando você tem saúde e às vezes você não quer cantar. Você pode andar, tem saúde e não quer orar, não quer cantar. Você sabe o verdadeiro avivamento desta obra na tua vida? Você sabe viver o verdadeiro avivamento dessa obra? É quando você glorifica, não é porque ele faz, é porque ele merece toda a honra, é toda a glória dele. Não é só para cantar quando você diz que quer um carro, ou uma casa, ou algo que você precisa. Eu vou cantar sem hino, aí eu vou cantar para receber tal amor. O amor de Deus é barganhado, o amor de Deus atrai a quem tem fôlego, adore ele. Você tem que adorar ele em espírito e verdade. E quando eu dizia: Senhor, deixa eu cantar, ele disse: vai chegar a hora de você cantar. E ele me leva, e eu não podia dormir. Eu não conseguia dormir de dia e de noite. Minha filha pediu para médica, eu falo pastor, doutora, dá um remédio para minha mãe dormir quando ela ia visitar. Um pouquinho de tempo que era rápido na UTI. Ela disse: eu vou dar para ela um remédio para ela dormir. Eu não dormia de jeito nenhum. Dia e de noite com os olhos olhando e pensando na minha família, pensando nos meus amigos também na igreja. E eu disse: Senhor, mas eu tinha uma coisa, uma certeza: eu não ia morrer. Porque eu falei: tu falou que eu ia passar, mas era para a vida, não era para a morte. Mas esteja comigo sustentando minha vida, Senhor, porque não é fácil. Todo mundo, minha mãe, meu pai, meus irmãos, pegaram tudo e vieram embora, porque eles falavam assim: entre a vida e a morte, não tem mais jeito. Mas o Senhor Jesus dizia: tem jeito, porque eu vou te levantar, filho. E o Senhor Jesus, ele me visitou, me levou em espírito. Eu dormi e ele me leva em caminho, andando assim. Presta atenção no meu testemunho aqui, que vai edificar a minha e a tua vida
eu vou te levar para te ver o meu povo, o que eu quero preparar, os meus escolhidos para fazer, os meus eleitos, a minha igreja verdadeira. E eu caminhando e caminhando e caminhando naquele lugar, eu via um monte de gente, adultos, crianças, eu via minha família, meu pai, minha mãe, eu via pastores, líderes de igreja que estavam ali e falavam: se os pastores não fizessem o que eles queriam, eles iam tomar a igreja, eles iam tomar o direito de bens da igreja. Era uma briga danada. E o Senhor Jesus: está vendo, filha, ainda tem mais lá na frente. Quando eu chegava, tinha um líder assim, com vários homens, e tinha um caminhão cheio de óleo, um caminhão muito lindo e brilhante, e nesse caminhão um tanque de óleo e uma torneira, e a voz do Espírito disse: tu vai falar, porque eu quero abrir essa torneira para a minha igreja, eu vou abrir essa torneira para o meu povo. Mas deixa eu te falar, tu vai ter que descer no lugar onde, Senhor, eu vou te levar. Foi na hora que eu comecei a andar, e o Senhor, eu vi o meu irmão pastor em pé, caladinho, quieto na dele, o servo de Deus, vestido como um servo de Deus calado. O Senhor Jesus falava assim: olha, tá vendo o meu servo? Eu vou te mostrar. Quando tu vai ter que descer naquela poça. Era um rio não muito longo, muito grande, mas era um rio sujo, imundo, cheio de óleo sujo, sabe aquelas coisas negras? Mas tinha muita gente lá, que estavam lá não era porque queriam, estavam lá jogados naquele mar sujo, não era porque queriam, porque não tinha força de sair. Aí o Senhor Jesus disse assim: agora, minha filha, tu vai descer lá e tu vai resgatar o meu povo. Eu dizia: Senhor, por que eu tenho que descer na água suja? Por que eu estou grávida e eu tenho que descer nessa água? Ele dizia: porque muitas vezes não quer estar no meio lá da sujeira, daqueles que não podem sair de lá, não querem ir para o quatro parede, só consumindo. Tirando do meu povo, e não estão aí com o meu povo perecendo. E eu vou te mostrar, tu vai dar luz, mas no tempo certo. E eu descia, e ele falava: agora não te preocupe, porque eu mando o anjo seguir e te pegar lá na frente. E eu via meu irmão pastor andando enquanto eu descia naquela água, e eu desci e disse: agora deita nessa água, que eu vou te levar para o outro lado. Às vezes é preciso nós passar pelo vento, às vezes é preciso a gente ir para o leito, às vezes é preciso sim a gente passar pela prova. E o Senhor disse: quando eu te levantar daqui, tu vai ver o que eu vou fazer. Se o Senhor fala contigo, filho, preste atenção aqui. Se o Senhor fala contigo, não tenha medo da prova, não tenha medo do vento, não tenha medo da tempestade. Se você tem convicção que Deus é na tua vida, que Deus é na tua casa, se tu tem convicção que Ele te levanta, aí igual era em João capítulo 11, Ele disse: eu sou a ressurreição da vida, mesmo que tenha que morrer, eu faço você viver. É isso que Ele fala. Se eu estava passando pelo vale da sombra, eu não sabia nem se eu ia voltar, mas o meu Deus, Ele estava lá para me ressuscitar. E quando eu entrei naquela água, eu via mortos, eu via crianças sendo maltratadas, vidas, e eu colocava perto de mim. Eu disse: vem, e a barriga crescia, e eu disse: vem, e aquela barriga crescia, e eu disse: vem comigo, e a barriga crescia. Era tempo só a gente contando, pastor. Eu quero te dizer uma coisa, que 9 meses nós que é mãe, não é fácil, e às vezes nós passamos e Deus mostra para nós, e a barriga crescendo cada mês, parece que o sonho é tão fácil contar. Mas eu passei pela dor de um parto, passando ali cada momento, enquanto o povo eu tirava da lama, minha barriga crescia. E quando eu cheguei do outro lado, eu vi o pastor, o anjo da igreja. O Senhor dizia assim: olha, o anjo da igreja toma tu pela mão, o anjo da igreja, ele tem uma autoridade tão poderosa, que se você receber a orientação do teu pastor, a orientação do Espírito Santo de Deus, da obediência, vai gerar milagre.
Mas Jesus, Ele te dá vida, Ele vai fazer você chegar do outro lado. E quando eu cheguei do outro lado, eu lembro, meu irmão, que não era meu irmão lá. Eu falo meu irmão porque ele é meu irmão de sangue na terra. Mas é um pastor, quem conhece ele sabe. E ele dizia assim, calado não dá uma palavra. Mas a orientação deles é passa. Eu vi uma casa lá longe. E aí o Espírito Santo disse assim, filha, agora começa a gritar. Porque eu quero abrir essa torneira, esse óleo da minha igreja. O Senhor falou assim, esse tempo é da minha igreja. Deixa eu te falar um recado de Deus. O tempo parece difícil. As portas parecem que estão fechadas. O tempo está, o vento ao contrário, parece que vai destruir a terra. Parece que o inimigo está com controle da situação. Mas deixa eu te falar, tem algo que o Senhor vai ordenar nesse mundo, no Brasil. Tem uma ordenança espiritual chegando para a igreja. Eu estou entregando o recado de Deus aqui. O meu Deus vai abrir a torneira da vitória. Deus vai dar resposta para essa autoridade que está roubando, matando e destruindo o povo. Mas o Senhor disse assim, agora fala para o meu povo. O que é, Senhor? Diga assim, grita. Fala assim, ama. E eu dizia, reclamar. O Senhor diga assim, perdoa. E o Senhor dizia, grita, filha. Eu dizia, para perdoar. O Senhor disse assim, olha, o perdão vai abrir as comportas. Aleluia. Nós temos que amar, nós temos que perdoar aquele que nos ofende. Deixa eu falar, tem um negócio assim, mas eu não quero conviver. Mas você vai ter que conviver lá no céu, o teu irmão. É aqueles que mais a gente às vezes ama, que vem nos ofender, mas se você não perdoar, as bênçãos não vão ser liberadas para a tua vida. Isso serve para mim também. Se não tiver perdão, amor, aí grita, diga assim, amor. Eu gritava amor, aí o Senhor disse, menos ódio, rancor. Eu começava a gritar, e eu entrei numa casa, e quando eu entrava tinha multidão, tinha meu pai, tinha meus irmãos, tinha todo mundo. Aí eu dizia assim, Deus está mandando dizer que o perdão vai fazer a vitória chegar. Orabaia, derraia, azul. Talvez nessa noite você não entenda, mas deixa eu te dizer, se tem algo para você mudar, se tem algo dentro de você que você quer vencer, é tempo de se aproximar de algo espiritual para você romper toda a barreira da tua vida. É tempo de você reconciliar com o Senhor, dizer, Senhor, eu deixo o meu eu, meu egoísmo, o meu ódio, porque nós somos falhos sim, mas a vitória é certa. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deus tem um plano para a sua igreja. Quando eu falo igreja, somos nós. E Deus, Ele vai derramar algo muito forte. E eu quero profetizar na tua vida. Pela medicina, e até para alguém disse, minha filha não vai pregar. Eu digo, não vou. Eu vou. Se eu não morrer lá na UTI, agora que eu vou. Não é tempo, tem que esperar. Deus não é tempo sim, quando eu estou pregando, Deus me cura. O resto vai ter que ser curado. É um processo. Mas deixa eu te dar um recado de Deus aqui. Se você receber isso com fé, Deus, Ele vai ordenar algo para o seu povo. Segura isso aqui. Aquilo que está dando errado na tua vida, aquilo que está afligindo a tua alma, aquilo que alguém te feriu ou te faz mal, olha para o mundo espiritual. Eu vi os demônios trabalhando contra a igreja, mas o Senhor está vendo tudo. Não fique julgando. Aí outra coisa, o Senhor dizia assim, não falem nada. Meu irmão ficava caladinho. Pastores, não falem nada. Quem vai ordenar sou eu. Diga para o meu povo, aquele que busca de verdade, não falem nada, só me busquem, só atravessem para o outro lado. Eu não falei nada. Eu lembro quando eu cheguei nessa casa que estava lá, eu estava com um barrigão. Aí o Senhor disse assim, falta um abraço para você ter a luz, um abraço. Eu olho, estava minha irmã,
e a outra minha irmã. E eu olhava assim, e disse assim: enquanto não se abraçar, não se pedir perdão, tu não vai dar a luz. E de repente o Senhor Jesus me mostra, quando eu olho, a mais dura tinha uma mais mole, e a outra mais dura, só que a que tinha a dureza veio e quebrou. E quando elas se abraçaram no perdão, o céu se abre com glória. E eu dou a luz e eu vejo no meu braço uma criança linda. E o Senhor dizia: agora é tempo de colocar o meu espírito na minha casa, porque não estou lá, não estou em lugar que Deus não está, pastor. E o Senhor disse assim: está na hora de nascer de novo. Fala para a minha igreja: está na hora de nascer de novo. Morrer para o mundo, para o ódio, para o rancor, e nascer para o amor de Cristo. E quando eu acordo, as minhas filhas entram às 5 da tarde e me trazem uma notícia: está vindo todo mundo. Oh, glória! Aleluia. Oh, glória! Oh, glória! Mãe, está vindo todo mundo do Pará, toda a nossa família, meus irmãos, mãe, pai. Eu não falo aqui, eu acho que quem me conhece sabe dessa história. Eu não falo, é exato que eu sou inocente, né? Porque às vezes a gente quer ser inocente das coisas. Eu não errei. Mas às vezes acontece algo na vida da gente que mete a gente no meio sem a gente querer. Isso aconteceu comigo, no meio da minha família. Uma irmã que eu tanto amo, uma das irmãs, melhor amiga que eu tinha, na verdade, torceu-se comigo, não queria falar. E o sonho que Deus me deu, dureza do coração, era ela, a única da família com coração duro. E eu disse: meu Deus, para minha irmã. E Deus já tinha usado o pregador para dizer que nem sabia, disse assim: ó, o nome, ainda deu o nome do sobrenome, vai vir de pedir perdão. Aí quando ela soube que eu estava na UTI, o grito foi grande, porque nós fomos acostumados com o amor mesmo, eu e meus irmãos. Nós nunca, era aquela briguinha normal, mas de dizer que ficar sem falar nunca no Brasil, meu pai pastor, minha mãe sempre ensinou. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Quando eu sonhei que o abraço dela curava, que eu saí da UTI e estava fora, eu tenho um vídeo, ela jogada em cima de mim do jeito que eu vi. Ela se jogou em cima, Glória. Mas sabe o que eu falei? A primeira fui eu. Eu disse: me perdoa, minha irmã. Ela: não me pede perdão, mãe. Não, sou eu mesmo. Porque muitas das vezes você diz assim: eu não peço, eu não fiz. Mas é o seu amor, o seu perdão, pastor, que vai curar. É o seu amor, é o seu perdão que cura. Porque na mesma hora, Jesus visita aquele ambiente. Jesus visita aquele quarto, ninguém compreendia nada. Meu pai entra e se joga em cima de mim. Mas não, meu pai não era briga, não, era amor mesmo. E o Senhor Jesus tomou conta daquele quarto. Para encerrar aqui essa parte de testemunho, eu lembro que no quarto tinha pessoa com câncer, pessoas que estavam saíram, veio para casa para morrer, veio parar dentro do quarto onde eu estava. E quando Jesus me leva no amor, eu disse: eu nunca vi igual. Que coisa é essa? Pessoa que está doente está dizendo que ama. Pessoa que está doente dizendo que Jesus ama. Pessoas que estão doentes e dizem assim: seja bem-vindo, eu nunca vi. E eu disse assim: mas o Senhor Jesus está aqui. Ele te levanta, te cura desse câncer. Ele te levanta desse leito. Nós vamos todo mundo para casa. E eu levantava, essa daqui também, ia agoniar paciente, orava. E os médicos vinham: que é isso? E ficavam olhando. E a unção de Deus descia, a oração descia. E eu disse: Senhor, se eu vim para cá, pessoas que não queriam saber de Deus, uma mulher que dizia: eu não gosto de crente. Jesus levou ela, mas levou salvo. Foi a única no quarto que morreu. Mas morreu crente, morreu salvo, mas mais uma alma do mundo todo. E eu vi ali, quando eu dei a luz, o Senhor disse: eu vou te mostrar. Então Jesus é Deus que cura câncer. Foram fazer exame, olha, vamos fazer um exame, olha, a mulher está desenganada. Ninguém podia falar, essa aqui é minha testemunha. Ninguém podia falar no quarto que ela tinha câncer. E ela só pegou e dizia assim: só saio daqui, quando a pastora sair, eu saio junto. Era um amor. Se ela foi, eu vou junto. Eu disse: calma, você vai sair do tempo de Deus. Eu saí primeiro, mas ela ficou lá, curada. Está em tratamento, tá, porque é normal mesmo.
Então, quando eu dei a luz ali levando a certeza da presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, queridos. Deus, nessa noite, Ele vai levantar para te levar para o outro lado da bênção. Deus, nessa noite, Ele vai te levar, até mesmo se for preciso no leito. Não tenha medo, não. Mas Ele vai fazer os planos dele acontecer. Deixa eu te falar, hoje o Senhor está dizendo para a tua vida: eu não só ordeno vento, eu não só curo, eu não só transformo. O Senhor Jesus, Ele quer que você viva a experiência com Deus, dizendo: levanta, filho, levanta. Aí você pode dizer assim: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento obedece? Esse é o Deus do impossível nesta noite. Oraia. Você pode até dizer: quem é esse Deus que tirou a pastora do cedo da UTI com os mil de plaquetas, não tem como sobreviver? Pode pesquisar. Mas Jesus tira até o sangue todo, que eu não tinha mais. Jesus disse: esse sangue pode ser teu, mas o meu é maior. O sangue de Jesus, ele te levanta. Fica de pé pra gente orar. Deus, ele vai entrar no teu sangue nessa noite. Deus, ele vai entrar na UTI nessa noite. Deus, você sabe o que é isso? Ventos ao contrário. Eu não sei aonde é que você se encontra. Eu não sei qual é o leito que você se encontra. Isso é espiritual que eu estou dizendo aqui. Eu não sei o grau de enfermidade que você se encontra. Mas Jesus, ele está na copa. Ele vai se levantar. Jesus está dizendo: ei, eu não me apavoro, porque eu que cuido da tempestade. Jesus, ele não se apavora. Todo mundo diz: por que tu não se importa? Ele se importa com você. Mas ele sabe que ele tem o Sabe por que Jesus, ele não fica desesperado? Ele sabe que tem solução para ele. Ele sustenta, ele tem a mão, ele dá força. Ele é muito te levanta. A mão que entra dentro da tua família, da tua casa, e restaura. Ele não só cura, ele transforma. Ele diz: eu sou o dono da natureza, por isso que a terra saia. Eu sou o dono da criação do mundo, eu rei. Ele formou, ele fez, ele nos fez e nos faz. E o Senhor diz para ti nessa noite, querida: quem é maior que o meu poder? Quem pode contender com a tua terra? Quem pode afundar teu barco? Quem pode dizer que tu não tem jeito, ou que alguém não tem jeito? Quem pode questionar com o poder de Deus e dizer: Jesus? E nessa noite ele ordena que todo vento ao contrário da tua vida, recebe. Eu vejo o vento forte, eu vejo a tempestade batendo, eu vejo, portanto, deixa eu te falar uma coisa: quando um homem diz eu não quero, o Senhor diz: mas eu quero. Ei, o que vale é o que ele diz. Quando a tua família diz assim: não tem mais jeito, deixa de mão, o Senhor diz: não, é agora que eu vou. Eu vejo uma transformação. Aleluia. Eu vejo correndo sendo quebrado. Eita glória. O Senhor diz assim: não vou matar, ele quer ração, porque o inimigo, ele quer matar, roubar e destruir. Mas o Senhor está levantando com vida. Arabai, decai, aquilo que tu está orando. Arabai, decai, aquilo que dói tanto. Arabai, decai, dói muito. E talvez aos teus olhos um tanto nesse: meu Deus, já fiz de tudo. É assim que eu vejo a tua vida. Eu conheço, mas eu conheço o Deus que eu prego. E o Senhor me mostrou que às vezes, se for preciso, ir até na sujeira. Sabe uma coisa que Deus me falou para mim não esquecer, porque eu também estou esquecendo da medicação? Ele falou assim: essa água que tu entra não te suja, que não tem. Eu estou pegando e disse: não, porque eu saí. Eu estou contigo. E as trevas não restam, a luz resplandece nas trevas. Se for preciso ir para as trevas, a luz que está na tua vida salva. Trabalho de guerra, saia. Para Deus não tem treva, não tem a mesma coisa, Ele entra até no inferno para tirar um dos estados dele. Ele não vai descer lá do céu, ele vai mandar: é nós mesmo. Se for preciso ir, vai. Mas vai com autoridade e traz. Porque Deus vai fazer acontecer na tua vida, na tua casa. Essa eu vejo a vida de um homem
estou tirando as algemas do inimigo. Eu estou quebrando as correntes. Eu estou dando um grito. Sabe quando Lázaro morreu enterrado? Talvez, olha assim, amor. Mas Jesus vai dar um grito. Ele vai chamar pelo nome. Arabai, decanda, arabaçu, decanda, arabaçai, decanda, arabaceia. Arabai, decanda, erranda, arabaçu. Eu não sei, mas tu deve saber, claro. Eu vejo uma confusão, eu vejo discórdia, eu vejo desobediência. Arabai, decanda, arabai. Eu vejo até uma moça no meio da desobediência. Mas não tenha medo, não sei se é filho, se é marido, eu não sei nem qual. O importante é que Jesus está dizendo que vai acalmar o coração. Aleluia. Em pouco tempo, Senhor meu Deus, eu quero todas amarras diante do teu poder, diante da tua majestade, diante, Senhor Jesus, Pai, Orebai, Sebené, Orebané, Racebené, Raide, Raçovené, todo livramento, Anaquené, Raçovené, Orebené, Raçovené, Espírito, tu que quer usar uma mulher, contra essa mulher, Orebai, sai, Espírito imundo, que tem comandado, que tem que arrancar o que é pecado, todo espírito abominável, toda imundícia, em nome de Jesus. Pai, o Senhor Jesus fala de perdão. Tu pode dizer, não é fácil, mas tu tem passado até mesmo a ansiedade, a depressão, a sofrer, mas hoje eu creio que Deus me trouxe aqui. Arranca. Foi difícil até chorar, mas hoje eu vou arrancar aquela pessoa. É tão difícil a gente perdoar quem nos trai, né? Mas eu vejo como traição, me perdoa falar aqui, mas eu até tirei o microfone. Mas a igreja aqui ora. Mas o Senhor está dizendo assim, perdoa, porque eu limpo. E o melhor milagre é mentir, lembra? Não adianta amar e não se amar. Se ama, porque Jesus liberta e você vai saber amar. Está entendendo o recado de Deus? Então, o Senhor Jesus, hoje a tua serva, levanta a cabeça dos pés da cabeça, purificando ela de toda maldade, de todo vento ao contrário. Eu sei que ela vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória. Não tem nada que possa deter, Senhor. Em nome de Jesus, toda maldade, todo vento ao contrário, Senhor. Porque tu se levanta e entrega a vitória para a tua sopa. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda na tua presença pelo teu poder. Coloca agora em oração a tua vida aqui. Senhor Jesus, pelo teu poder, Senhor Jesus, vai dando livramento, vai dando agora, Senhor Jesus, livramento, vai tirando, Senhor, toda a mágoa, Senhor Jesus, visita agora, Deus vai quebrando toda a maldade. Eu entro em oração aqui, Senhor, eu entro, Senhor, pela vida do teu povo. Aquilo que tu tem colocado na mão do Senhor, aquilo que tu tem falado sobre a tua família, descansa teu coração, filha. Descansa a tua alma, descansa, porque o Senhor Jesus, ele não perde controle. O Senhor tem o controle da situação. Eu vejo a tua alma, eu vejo um fardo pesado, mas o Senhor hoje, Deus te trouxe, Maria, aqui hoje, e Ele está dizendo assim, filha, levanta, não desanima. O Senhor está dizendo, eu colocarei a sobre toda a palavra toda a palavra, aleluia. O Senhor Jesus está me mostrando o que vai ser. Eu não sei quantas noites eu tenho colocado no travesseiro, no travesseiro. Eu tenho colocado diante do Senhor. Eu vejo como tu dorme cansado, fatigado. Mas o Senhor, Maria, Ele está dizendo ao meu coração, tenha certeza disso aqui.
Deus está visitando. Deus visita. Deixa eu te perguntar. O Senhor me mostra um papel. Tem algo que eu tenho que assinar? Tem. Eu vejo uma assinatura. Tu colocou na mão do Senhor essa assinatura, algo que eu já decidi. É sobre o trabalho, você está com trabalho, né? Porque eu vejo uma assinatura do Senhor Jesus, ele colocou na mão do Senhor, o Senhor vai dizer para te descansar. Descanse. Porque não, talvez o Senhor está demorando a resposta. Mas o Senhor Jesus, ele ordeia. Eu vejo bem você chegando nesse papel que você colocou. O Senhor vai colocar na tua vida. Eita glória. O Senhor me mostra a assinatura que tu está esperando. Eu creio, Senhor, aleluia. Ser assinado. O Senhor está dizendo para você. Esse papel vai ser assinado ao teu favor. Eita, bem. Vai alegrar teu coração. Aleluia. Não sei se vai para julgar, alguma coisa assim, ou um grau de um trabalho, ou está esperando a resposta de uma coisa. São duas coisas que o Senhor me mostra. Esse papel de algo que vai vir na tua mão, e também algo que o Senhor te vai dar. Coisas que vai alegrar seu coração. Não sei se é lá dentro do trabalho ou se vai ser em outro lugar. Só sei que vai alegrar o coração. Não vai entristecer. Tá bom? Vai ser coisas boas. Senhor Jesus, todo embaraço. Senhor meu Deus, Em nome de Jesus. eu oro pela tua serva. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, dando para ela a vitória e tirando, Senhor, todo embaraço. Em nome do Senhor, visita também sua filha, visita sua casa, visita sua família. Deus faz a tua vontade. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar por todos para a gente entregar o microfone. Coloca a mão no teu coração. Sei que muitos vão dizer, pastor, ora por mim. Pode depois vir para a gente entregar o microfone que eu oro, tá? Deus, em tua presença, Senhor, está teu povo. Nós ministramos, Pai, sobre uma parte do meu testemunho, no meio do vento ao contrário, aonde o vento dizia, Senhor, vai morrer. Mas o Senhor me levou para o lugar da bênção, o lugar da vitória. Vivi o sobrenatural, o perdão, a comunhão, Pai, do teu povo sobre a minha vida. E tudo cooperou para o bem. Então eu, Senhor, diante do teu poder, eu abraço aqui pela presença do Espírito Santo a vitória do teu povo, a cura do teu povo, a alegria do teu povo. Pai, em nome de Jesus, Pai, cumprido aqui está. Eu disse que onde eu pisasse, Pai, na primeira igreja eu ia contar uma parte do testemunho, aonde o Senhor curou, onde o Senhor salvou, onde o Senhor me tirou com vida com abundância. E assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Obrigada pela presença.